Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula com Ernesto Mariquel, onde nesta aula pessoal vamos resolver 5 exercícios de simplificação de expressões trigonométricas. Certo pessoal? Vamos a isso. O primeiro exercício diz aqui o seguinte, nós temos, ok, vamos lá aqui, nós temos 1 menos, ok, seno ao quadrado de x dividido para cossecante ao quadrado de x, ok? Depois aqui menos 1, tudo bem? Então, para a resolução desse exercício, o que é que nós faremos? Nós teremos aqui igual a quanto? 1 menos seno ao quadrado de x, nós podemos escrever como sendo, ok, cosseno ao quadrado de x, ok, dividido para. E cossecante ao quadrado de x, nós podemos escrever como sendo, ok, 1 mais cotangente ao quadrado de x, ok, menos 1. Ok, só para servir aqui de recordação para nós, podemos recordar aqui de onde vêm essas propriedades aqui, ou colocarmos aqui as identidades trigonométricas que nós utilizamos, ok? Primeiro, nós utilizamos aqui a lei fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, se eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual aqui a 1, ok? Então, assim sendo, o que eu posso fazer? Posso isolar o cosseno ao quadrado de x, ficando com o cosseno, ok, ao quadrado de x será igual a quanto? Passando aqui o seno ao quadrado de x para o segundo membro, ficarei com 1, que aqui já está no segundo membro. E o seno ao quadrado de x passa a subtrair, ficaremos com menos seno ao quadrado de x, ok? Então, assim nós conseguimos substituir no lugar de 1 menos seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, advindo desta identidade aqui, ok? Que origina aqui da lei fundamental da trigonometria, tudo bem? E também nós dissemos aqui que cossecante, ok, ao quadrado de x é igual aqui a 1 mais cotangente ao quadrado de x, ok? Então utilizamos aqui essas duas identidades aqui, tudo bem? Para o cossecante ao quadrado de x e para o cosseno ao quadrado de x, ou seja, para 1 menos seno ao quadrado de x, ok? Good. Então aqui nós perceberemos aqui no nosso denominador que nós podemos simplificar este 1 com este, porque 1 menos 1 vai ser igual a 0. Ficando agora com a nossa expressão aqui igual a quanto? Ficarei com cosseno ao quadrado de x dividido por cotangente ao quadrado de x, ok? O que é que eu posso fazer? Posso dizer ainda que recordar também de mais uma identidade básica da trigonometria, ok? Que cotangente ao quadrado de x pode ser escrito como sendo cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, ok? Então, nós podemos reescrever nosso exercício como sendo aqui cosseno ao quadrado de x dividido para cosseno ao quadrado de x dividido também para seno ao quadrado de x, ok? Então, nós podemos concluir aqui que o nosso exercício será igual a quanto? Eu tenho aqui divisão de frações, ok? Então, a primeira fração que eu tenho aqui, vamos lá aqui. A primeira fração que eu tenho é cosseno, ok, ao quadrado de x, dividido por 1, ok? Essa é a primeira fração. E multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. Então, ficarei com o inverso, ficará seno ao quadrado de x sobre quanto? Sobre cosseno ao quadrado de x, ok? Good. Então, agora podemos verificar que podemos simplificar o cosseno ao quadrado de x com o cosseno ao quadrado de x, que é igual aqui a 1, ficando com seno ao quadrado de x sobre 1, ok? No exercício aqui será aqui igual, ok, a seno ao quadrado de x dividido por 1, que vai dar por fim seno ao quadrado de x, ok? Então, ficamos aqui com esta expressão simplificada, ok? Agora, vamos partir para o segundo exercício, ok? Que diz o seguinte, temos aqui secante de x mais cossecante, ok, de x, dividido para 1 mais tangente de x, ok? Então, pede para que a gente simplifique aqui essa expressão, tudo bem? Então, vamos a isso. Teremos aqui que é igual. Secante de x, nós devemos saber que é igual aqui a 1 sobre cosseno de x, ok? Mais
Cossecante de x nós temos que saber que é 1 sobre seno de x. Dividido para quanto? Para 1 mais tangente de x, ok? Aqui temos cotangente de x, que é igual a cosseno de x, é igual a cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Então, tangente de x vai ser igual a quanto? A seno de x sobre cosseno de x, ok? Good. Então, podemos registrar aqui as identidades, ok? Podemos registrar aqui, temos um espacinho aqui, teremos quanto? Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, e também temos que cossecante de x é igual a 1 sobre quanto? Sobre seno de x, ok? Que registrem aí. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. Então, aqui nós podemos rapidamente achar o mínimo comum. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte. Vamos lá aqui só escrever mais uma vez. Temos aqui cosseno de x mais 1 sobre seno de x, que será dividido aqui por 1 mais seno de x, dividido por cosseno de x, ok? Vamos lá. Podemos achar aqui o mínimo comum, ok? Colocando aqui seno de x, colocamos aqui cosseno de x, tudo bem? Então, assim sendo, nós teremos quanto? Teremos que nosso exercício aqui continua sendo igual a quanto? Seno de x, que multiplica 1, dará aqui seno de x. Pois cosseno de x multiplicando aqui teremos mais cosseno de x, ok? Dividido para quanto? O nosso denominador é seno de x vezes cosseno de x, ok? Teremos aqui seno de x dividido vezes cosseno de x. Dividido ainda aqui por quanto? Podemos também aqui acharmos o MMC. Aqui nós temos 1, ok? Aqui também vamos achar MMC. Então aqui nós colocaremos 1, aqui nós colocaremos cosseno de x, tudo bem? Que assim sendo, agora nós queremos cosseno de x multiplicando 1, teremos cosseno de x. 1 vezes seno, teremos aqui mais seno de x, dividido por quanto? Por cosseno de x, tudo bem? Good. Então, nosso exercício aqui ficará aqui igual, ok? Então, podemos fazer o seguinte, podemos escrever aqui, já que a adição é comutativa, nós podemos escrever isso aqui como sendo cosseno de x, ok? Mais seno de x, dividido por quanto? Dividido por seno de x vezes cosseno de x, tudo bem? Dividido ainda por cosseno de x mais seno de x, dividido ainda por cosseno de x, tudo bem? Agora, temos divisão de frações. Temos aqui a primeira fração, ok? Esta é a primeira fração. E esta é a segunda fração. Então, mantém-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda, tudo bem? Então, nosso exercício aqui ficará igual. A primeira fração é cosseno de x mais seno de x dividido por seno de x vezes cosseno de x. Multiplicando pelo inverso da segunda. O inverso será aqui cosseno de x dividido por seno de x, ok? Mais cosseno de x, tudo bem? Good. Então, assim sendo, nós poderemos observar aqui que podemos simplificar o cosseno de x com cosseno de x, e ainda podemos simplificar aqui o seno de x mais cosseno de x com cosseno de x mais seno de x, ok? A adição aqui é comutativa, ok? Ter aqui cosseno de x mais seno de x é a mesma coisa que ter aqui cosseno de x mais seno de x, ok? Por isso que simplifica aqui, vai ser igual aqui a 1, tudo bem? Good. Então, temos que o nosso exercício continuará aqui sendo igual. O que sobrou? Nós ficamos com aqui no numerador 1, ok? Sobre seno de x. O que isso significa? 1 sobre seno de x. Recorda do quê? Recordamos do cossecante, ok? Então, cossecante de x, esse é o resultado da simplificação desta expressão dada aqui. Tudo bem, pessoal? Good. Agora, vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício pede para que a gente verifique, ok? Verifique, ok? Uma igualdade, então aqui 1 menos cosseno ao quadrado de x
é igual a tangente de x vezes cosseno de x, que multiplica aqui seno de x, tudo bem? Então, nós temos que verificar essa igualdade. Então, o que é que nós podemos fazer? É simples. Podemos trabalhar com as duas partes para ver se no final serão iguais ou não. Então, vamos lá. Teremos aqui que essa expressão é equivalente a quanto? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Nos recorda esta propriedade aqui em cima, ok? Se nós isolarmos aqui o seno, o que é que nós teremos? Teremos o cosseno do outro lado. Então, significa que, ao invés de termos 1 menos cosseno ao quadrado de x, nós poderíamos ficar com o seno ao quadrado de x, que seria igual a quanto? Ok, tangente, nos lembra de seno de x sobre quanto? Sobre cosseno de x, ok? Vezes cosseno de x, que multiplica seno de x, ok? Então, assim sendo, nós podemos simplificar o cosseno com o cosseno, ficando com quanto? Ficando aqui com, vamos lá, a expressão aqui será igual a quanto? A seno será equivalente aqui a seno ao quadrado de x, que é igual a quanto? Seno de x vezes seno de x, que é o que sobrou aqui quando simplificamos. Ficará seno ao quadrado de x, ok? E provamos aqui que as duas partes são literalmente iguais. Esse é o nosso objetivo. Então, já verificamos a igualdade, certo, pessoal? Vamos aqui para o quarto exercício, ok? Vamos a isso. O quarto exercício também pede para que a gente verifique, ok, uma igualdade. Verifique, ok, uma igualdade. Então, aqui, cosseno à quarta de x mais seno à quarta de x mais duas vezes, ok, seno de x vezes cosseno de x ao quadrado tem que ser igual aqui a 1, ok? Good. Então, como é que nós vamos trabalhar neste exercício, ok? Primeiramente, eu gostava de lembrar aqui de uma propriedade básica, ok? Que se nós tivermos aqui uma consequência, ok? Se nós tivermos aqui a ao quadrado mais aqui b ao quadrado, nós podemos assumir que essa expressão aqui é igual a quanto? É igual a a mais b, ok? Ao quadrado, que pode ser, por sua vez, menos duas vezes ab, tudo bem? Good. Se nós desenvolvermos este caso só para uma questão de demonstração aqui rápida, nós podemos ter quanto? Podemos ter a ao quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado, depois aqui teremos menos duas vezes ab. Então, assim, nós conseguimos eliminar esta igualdade, ficando assim com a ao quadrado mais b ao quadrado, que é o que nós queremos aqui verificar. Então, podemos assumir que essa propriedade pode ser válida, tudo bem? Good. Então, agora, como é que nós vamos verificar a veracidade desta igualdade? É simples, vamos lá. Nós temos cosseno à quarta mais seno à quarta. O que nós podemos fazer? Podemos rapidamente assumir que cosseno à quarta pode ser escrito como sendo cosseno ao quadrado de x, assim ao quadrado, ok? Pois mais seno também ao quadrado de x, assim também ao quadrado. Depois mais duas vezes seno de x, que multiplica cosseno de x, assim ao quadrado, ok? Vamos guardar um e vamos ver se, desenvolvendo aqui essa expressão, teremos um ou não, ok? Good. Então, neste caso aqui, ok? Vamos lá verificar aqui com atenção. Neste caso, nós temos este caso, ok? Parecido, que uma expressão ao quadrado somando com outra expressão ao quadrado. Aqui temos uma expressão ao quadrado somando com outra expressão ao quadrado. O que nós podemos fazer? Podemos rapidamente dizer o seguinte. Aqui nós temos esta expressão, que nesse caso é o cosseno ao quadrado de x. Então, podemos colocar aqui cosseno ao quadrado de x, ok? Que é o a, neste caso aqui é o a. Depois teremos mais o seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, ok? Aqui também. Aqui é o b, tudo bem? Assim ao quadrado, tudo bem? E assim também ao quadrado. Depois menos duas vezes quanto? Duas vezes cosseno, ok? Ao quadrado de x, vezes seno ao quadrado de x, tudo bem? Agora, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós já conseguimos escrever essa expressão como sendo esta, ok? Depois vamos adicionar com esta outra parte, ok? Teremos aqui mais
2 vezes seno de x vezes cosseno de x, assim ao quadrado, tudo bem? Que agora, nossa expressão aqui que será igual, teremos aqui igual. Percebam. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, tentando fundamental de trigonometria, vai ser 1 ao quadrado, também vai ser igual a 1. Teremos 1 aqui. E agora perceba, o que é que nós teremos? Teremos menos cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Nós também podemos escrever como sendo 2 que multiplica seno de x vezes cosseno de x, assim ao quadrado, ok? É o mesmo expoente, podemos multiplicar as bases, manter o expoente. Depois teremos mais 2 que multiplica seno vezes seno de x, neste caso, que multiplica aqui o cosseno de x. Aqui também ao quadrado, ok? Então, observando já, nós podemos simplificar esta expressão e esta que vai dar quanto? Que vai ser igual a 0. Então, ficando assim com 1, ok? Que é o que nós queremos aqui provar, que é este 1 aqui. Tudo bem? Good. Então, estamos de parabéns. Conseguimos verificar. Então, vamos para o último exercício. Vamos aqui mudar de folha, ok? Vamos aqui mudar de folha, já não temos espaço. Então, teremos aqui o seguinte. O quinto exercício pede para que a gente também verifique, ok? Vamos lá aqui. Verifique, ok? Verifique aqui o seno de x sobre cossecante de x mais cosseno de x sobre secante de x é igual aqui a 1, ok? Então vamos lá tentar aqui verificar se essa igualdade é verdadeira. Nós podemos aqui, sem delongas, achar o mínimo múltiplo comum, ok? Podemos achar o mínimo comum fazendo aqui o seguinte. Podemos ter aqui cossecante, vamos colocar secante de x. E embaixo de secante vamos colocar o cossecante, ok? Cossecante de x, tudo bem? Então, nós ficaremos aqui com a nossa expressão aqui sendo equivalente a quanto? Quanto é que é? Secante de x que multiplica seno de x. Teremos aqui seno de x que multiplica secante de x, ok? Depois teremos mais cosseno de x, vai ser multiplicado aqui por, ok? Teremos aqui cosseno de x que vai ser multiplicado por cossecante, ok? De x, tudo bem? Assim sendo, vamos dividir aqui por cossecante de x vezes secante de x, tudo bem? Good. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Preste atenção. Nós lembramos aqui, pela propriedade que nós descrevemos lá naquele passo anterior, aqui, ok? Basicamente aqui, que nós temos que secante será igual a quanto? Secante será igual aqui a, vamos lá manter aqui o seno de x, vamos multiplicar com secante, vai ser igual a 1 sobre cosseno de x, tudo bem? Depois teremos mais o cosseno de x, vai ser multiplicado por quanto? Por 1 sobre seno de x, só substituir. Dividido por quanto? Dividido por, podemos escrever aqui como sendo cossecante de x, vamos escrever aqui como sendo 1 sobre seno de x. Depois teremos vezes quanto? Vezes 1 sobre cosseno de x, tudo bem? Que nós teremos quanto? Teremos seno de x que multiplica 1, teremos seno de x, ok? Dividido por quanto? Dividido por cosseno de x, tudo bem? Mais cosseno de x vezes 1, vamos ter cosseno de x sobre seno de x, tudo bem? Dividido aqui por... Bom, podemos ainda voltar aqui para o cossecante de x vezes o secante de x. Ainda não há necessidade aqui de mudar. Aqui uma necessidade prévia, ainda não existe. Então, podemos dizer que é igual a quanto? Nossa expressão aqui será igual a quanto? Podemos achar aqui um mínimo múltiplo comum, ok? Nós teremos aqui o seno de x, aqui nós temos o cosseno, ok, de x, tudo bem? Good. Então, seno de x que multiplica seno de x, teremos aqui seno ao quadrado de x, mas cosseno de x que multiplica cosseno de x, teremos aqui cosseno ao quadrado de x, dividido por seno de x vezes cosseno de x, tudo bem? Que será, por sua vez, dividido por quanto? Por 1
sobre seno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Voltamos para aqui. Que será, por sua vez, igual a quanto? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Lei fundamental de trigonometria. 1 sobre quanto? Sobre seno de x vezes cosseno de x. E agora, nós podemos perceber aqui, ok? Que essa expressão será igual a quanto? Será igual a aqui. 1 vezes 1 será 1, ok? Depois aqui no denominador teremos seno de x vezes cosseno de x, teremos seno de x vezes cosseno de x, tudo bem? Então, assim sendo, nós teremos a dividir uma expressão por ela mesma, ou seja, teremos a dividir frações, ok? Uma divisão de fração, íamos manter a primeira fração e íamos multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda seria seno de x vezes cosseno de x dividido por 1, ok? Que dá, por sua vez, 1 por 1 dá 1. Seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x vezes cosseno de x também dá 1, que será, por sua vez, 1, ok? Então, temos que a identidade aqui foi provada, que nós queremos provar, que vai ser igual aqui a 1. Muito obrigado, pessoal, por terem aula até aqui. Aqui fala Ernesto Mariquel. Se gostaram do vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal e, por fim, partilhem com amigos e colegas para que o conhecimento não fique só convosco. Então, muito obrigado, nos vemos.